Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Alguém aqui pela primeira vez ou não? Não? Todo mundo já acostumado e conhecendo a casa, né? Já há bastante tempo. O tema que a gente vai falar hoje, bom, meu nome é Carlos, né? A gente vai conversar até por volta de umas 8h30 para frente, aí até a hora que o Flávio mandar parar, a gente para. Né? Tudo bom, Márcio? Meia-noite, né, Flávio? E o tema é um dos que eu mais gosto de abordar, que é fora da caridade da nossa salvação, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo aqui tem um evangelho, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo em casa. O que esse tema vai dizer para a gente? Que fora da caridade não há salvação. Isso virou quase que um slogan, né, de dentro da doutrina espírita. De onde que surge essa frase? Lá atrás, aqueles doutores da igreja, lá atrás os antigos, eles diziam assim, fora da igreja não há salvação. Então, essa era a frase original. Fora da igreja não há salvação. Aí, vem Kardec e fala, rapaz, eu estive pensando bem, e será que é fora da igreja que não há salvação? Ou é fora de uma outra coisa? Imagina você chegando hoje aqui e eu dizendo para você, fora da casa espírita não há salvação. O que você pensaria dessa turma dizendo isso aqui dentro da casa espírita? Daria para você levar isso a sério ou não? Imagina, eu falo, olha, se você não é espírita, você não está salvo. Então, quando o Kardec faz, ele pega esse trocadilho e fala assim, não, é fora da caridade que não há salvação. Eu queria dividir essa frase em duas, para que a gente pudesse refletir um pouquinho. Vamos começar do final para o começo. O que é salvação? Se a gente parar ali no shopping, chegar lá numa lanchonete e perguntar, pessoal, dá licença um pouquinho, obrigado, Flávio. O que é salvação? O que as pessoas vão dizer pra gente que é a resposta padrão que a gente vai ouvir? Ir pro céu. O que mais? Não ter dívida alguma. Dívida de espírito, né? Tá. Caridade, de amor. Isso. É uma dívida que a gente tem muito grande, às vezes, com relação às nossas faltas, né? Vai acumulando. Mas eu acho que salvação. Será que todo mundo, ninguém tem nada a resgatar? Muito difícil, né? Tá. Mas pro senso comum. Pro senso comum, quando eu pergunto para uma pessoa o que é salvação? Jesus. Tá. Jesus, ir pro céu. Tá, mas os ensinamentos de Jesus não é a salvação. Eles podem me levar à salvação. Sim, de acordo com a nossa cultura. Isso. E isso que você colocou, como que é teu nome? Miriam. Também são algumas ferramentas, né? Mas quando eu falo, puxa, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo de quem? Do quê? Para onde? Não, não quero ser salvo do amor. Não, acho que você quer saber de alguma coisa ruim, né? Está acontecendo. Salvação, livramento, uma libertação de alguma coisa ruim. Tá, isso é ser salvo. Né? Então, poxa, se eu estou dizendo, por exemplo, eu já falei isso aqui, mas nosso público é rotativo, acho que dá para a gente repetir brevemente isso. Se eu pergunto, por exemplo, para um irmão evangélico, o que acontece depois que ele morre? Não. O evangélico não. O evangélico, a princípio, ele vai dormir até Jesus voltar. Tá? Então, aquilo que ele acredita, ele dorme até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai ser julgado. Nesse julgamento, ele vai para o céu, para o inferno, só, não tem outra opção. Se eu pegar o meu irmão católico da igreja aqui ao lado e perguntar para ele o que acontece quando você morre, para onde que ele vai? Qual que é a concepção católica que a gente vai ter nisso? Qual? Isso, então para o católico o julgamento é imediato. Ele vai, e ele morreu, julga, céu, inferno ou purgatório.
né? E para o espírita, para onde vai o espírita quando desencarna? A gente falou sobre isso domingo lá, né, no irmão Rodolfo. Para onde vai o espírita? E quem que determina isso? Você mesmo, o que você faz na sua vida, suas escolhas, seus atos, seus pensamentos. Então, pelo livro do André Luiz, a gente vai ser acompanhado, né? O Espírito guia que vai nos levar para o plano espiritual. Acho que lá é que nós seremos analisados, né? Onde ficaremos, né? Tá. Essas coisas de céu e inferno, Você não bota fé, não? não. A princípio, não. Tá. Eu acho que é todo o encaminhamento, né? Um estudo lá, uma vivência. Eu acho que seria mais ou menos isso. Né? Tá. Alguém já leu aqui o Céu e o Inferno? Não? Já deu uma Eu folhada? não lembro mais. O Céu e o Inferno, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar para a gente sobre a doutrina das penas eternas. Então ele vai dizer do absurdo que seria aos olhos de Kardec, aos olhos dos espíritos, tá? A gente sempre vai respeitar a crença a crença de cada um, mas lá no Céu e no Inferno, o que ele vai dizer? Olha, não teria muito sentido eu pegar, por exemplo, alguém que viveu aí 40, 50, 70, 80 anos e pelas falhas que essa pessoa cometeu, eu condená-lo eternamente ao inferno. Poxa, Deus não é soberanamente justo e bom? Se ele é justo e bom e eu cometo falhas, a maioria das falhas que a gente comete, pelo menos nesse nosso estágio espiritual, elas são por ruindade ou por ignorância? Ignorância, né? É ignorância. Então, poxa, se eu errei porque eu era ignorante, eu vou ficar por toda a eternidade. Rapaz, é eternidade, não acaba mais a eternidade. Eu vou ficar por toda a eternidade no inferno. Num lugar me incendiando. Poxa, não seria meio desumano isso? Se você pega a lei humana, quando você comete um crime, você não é condenado a um determinado tempo, não tem lá um delta T, 30 anos, 20 anos. Eu fico lá 20 anos. Né? Acabou a pena, acabou o problema. Pô, já resgatei aquilo que eu tinha que resgatar. Então, imagina Deus, eu vivi 40, 50 anos, cometi uma porção de bobagens, vou para o inferno e passo a eternidade. E não tem como sair de lá. Seria justo isso? Então, pela ótica lá do livro Céu e Inferno, isso seria meio absurdo. Vamos pegar o contrário. Eu vivi esses mesmos 30, 40 anos e fui um bom rapaz. Ajudei as pessoas, tudo. Vou para o céu. E vou passar o resto da eternidade no céu. Com leite e mel, né, e tudo mais que tiver direito. E o que seria esse céu? Você já deve ter visto aí alguns remakes de séries, de novela. Aquele parque da cidade, todo mundo em volta do lago andando de roupa branca. Né? Aquilo ali, uma semana, está todo mundo brigando, né? Porque não tem o que fazer. Né? A gente começa a fazer fofoca, com uma opção de coisa. Então, não ia rolar aquilo ali. Quando a gente pega nessa questão, por exemplo, e fala, olha, fora da caridade não há salvação, para o espírita, como eu perguntei, eu vou refazer a pergunta, para onde eu iria após o meu desencarne? Se eu estou falando em salvação, para onde que eu iria? Aquilo que você falou, o guia espiritual vai estar lá me esperando, segundo o André Luiz, né? Eu tenho lá um guia e esse guia me traz para algum lugar. O que mais? Quais outras opções que a gente teria? Vai depender da pessoa, como foi a passagem dele. Tá. Morte por umbral, colônias, a cidade do André Luiz, a cidade que o André Luiz foi em cima do Rio de Janeiro, que mostra no livro. Nosso lar. Nosso lar, exato. Vai depender de uma porção de coisas. Dependendo da evolução. Então, onde você vai quando você sair daqui? A hora que der 9 horas aí, 15 para as 9, e a gente sair daqui, para onde você vai? Cachorro quente. Oi? Meu pastel. Para onde você vai quando você sair?
Você vai para onde você quiser. Não é isso? Essa é a resposta. Eu vou para onde eu quiser. Eu sou livre. É claro que depois eu vou ter que explicar em casa, porque eu não fui para casa. Mas eu vou para onde eu quiser. Não é isso? Se eu quiser ir, chegar aqui no boteco e tomar uma, eu vou. Se eu quiser ir para comer o pastel, eu vou. Se eu quiser ir para casa, eu vou. Se eu quiser ir para o shopping, eu vou. Eu vou para onde eu quiser. Olha, vai dizer para onde que você vai, pelo amor de Deus. É uma coisa estranha, né, que acontece na minha família. Minha mãe, antes de desencarnar, ela disse para mim, eu tenho muito medo de desencarnar, eu não quero ficar no umbral. Eu quero ficar aqui. Aí ela falava para mim, não, eu quero ficar lá na chácara com você, porque ela morou muito tempo com a minha irmã numa chácara linda. Eu quero ficar na chácara, eu não quero subir. Mas, mamãe, por que não? Porque eu fiz aborto. E eu não me sinto digna de subir. Eu falei, mamãe, mas só teve outros filhos, a senhora foi uma boa mãe, responsável, carinhosa. Eu falei, não, a senhora não merece ficar no lugar desse. A senhora tem que subir, mãe. Já vai ter ajuda espiritual, a senhora foi espírita há tanto tempo. Mas ela não subiu ainda. Quantos anos faz? 5 anos, 6 anos que minha mãe faleceu, ela sempre é vista na casa da minha irmã. Nesses dias, o filho do meu irmão, que mora num outro país distante, veio até a casa da minha irmã para visitá-la. E olhando para minha irmã, ela disse, tia, a vovó não morreu? Morreu. Mas ela está ali, olha. E eu estou preocupadíssima com ela. Tá. O que a gente pode fazer no caso que a Miriam está dizendo aí? Oração, vibrações, né? Oi. Por favor, Zé. É o seguinte, a gente precisa entender que ela já passou pelo umbral. Porque o umbral é um estado de consciência. É imediato. Ele não existe, ele existe e somos nós que criamos o umbral para a gente. É um estado de consciência. Quando a sua consciência pesa e você acha que você errou, você já está sendo... Se você já está expiando esse erro. Né? Ele não existe materialmente, ele não existe. Ele existe na nossa consciência. Aliás, uma porção de coisas nós criamos. Né? Vamos lá, a Luana acredita que quando morrer vai para o umbral, a Fernanda acredita, o Flávio acredita, todo mundo aqui acredita que vai para o umbral. Quando morrer, Eu quero trabalhar. quando morrer, o que acontece? Eu estou passando ali na esquina e vejo a Luana, a Fernanda e o Flávio. Eu falo, cara, deve ser aqui um umbral, porque eles... entendeu? E eles acreditavam, falam, não, onde que não? Aqui é um umbral mesmo. Porque a gente montou um. Entendeu? A gente acreditava tanto que montou um umbral para nós. E a gente fica ali. Quando você cita o André Luiz ficou quanto tempo no umbral? Você lembra? 8 anos. Quando que ele sai do umbral? Quando ele percebe a realidade acontecendo e pede por ajuda. Ele pede por ajuda. Ou seja, a própria consciência dele o liberta. Porque a ajuda tinha vindo o tempo todo. Mas ele cita no livro que ele passou por momentos horríveis. Passou, mas esses momentos horríveis a gente vai passar muitas vezes porque a gente quer. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu quiser sair daqui agora e ir num ambiente barra pesada, onde está cheio de pessoas, né, que estão numa vibração bem barra, aqui encarnado mesmo, e eu fico ali com aqueles caras e acho que ali é o lugar. E fico ali passando por uma porção de coisas. Quando que eu saio? Quando eu quiser. Eu falo, olha, eu vou dar um pulinho ali na esquina e não volto mais. Você entendeu? Então, eu sou prisioneiro das minhas próprias crenças. Eu acredito naquilo e fico com aquilo. E esse exemplo que você deu da tua mãe, Miriam, é maravilhoso. Né? Porque todos nós temos alguma coisinha que nós falamos, puxa vida, fui mal ali. Né? No caso da sua mãe, foi um aborto. Mas muitos de nós temos também, todos nós, eu diria, se vocês me permitem, também lá algumas coisas que a gente fala, puxa vida. E enquanto essa culpa, ela está aqui, eu acabo, muitas vezes, não fazendo aquilo que deveria ficar. E fico preso nessas minhas teias que eu mesmo crio. Minha mãe deixou muitas lembranças. Ela já foi pessoas. Sim. Muito bem. Eu tenho tantas lembranças boas dela. Ela deixou esse exemplo para todos nós. A caridade na nossa casa foi sempre primeiro. Sim. Claro, Fran. Você falou que é a culpa que leva a gente para o mal. Ela pode levar. Pode levar.
pessoal que é suicida, tipo os olhos brancos, Tá. que se matam por Deus, que eles acham que vão pro paraíso com 70 virgens. Todo mundo queria se matar, né? E aí? Tá. Porque a crença dele é que ele está fazendo alguma coisa boa. Levando o máximo de infiel possível, né? No caso, que não é da crença dele. E aí? Aí o que vai acontecer? Esse cara, vamos tentar imaginar, vamos criar essa situação aqui. Então, esse cara foi meio que um kamikaze, né? Lembrando os japoneses lá, né? Quando eu me mato nessa condição, eu me mato e mato uma porção de pessoas juntas. O que eu estou fazendo? Vamos dividir em dois aí. Tá? Primeiro, eu estou atentando contra a minha vida e estou atentando contra a vida dos outros. Agora tem um fato concreto, não tem? Já não é mais aquilo que eu acredito só. Né? Agora existe realmente um fato concreto. E muitas vezes, se essa pessoa, mesmo que ela não tenha culpa naquele momento, à medida que a consciência vai despertando, a gente vai notando as bobagens que fez. Eu não sei você, mas tem muitas coisas, por exemplo, que eu fiz lá na adolescência e falo, puxa, naquele momento eu achei que aquilo era legal. Aí depois que passaram alguns anos, você fala, poxa, aquilo não foi tão legal, aquilo não foi ético. Não tem umas coisinhas assim? Ou foi só eu? Tem, não tem? Né? Então, poxa, você fala, cara, eu acho que aquilo não foi muito legal. E aí eu vou tentar resolver essa situação. Né? Aquilo que eu fiz e que não era bom. E à medida que essa consciência ela vai despertando, a gente vai entendendo isso, vai passando a resolver. Mas a culpa sozinha, a culpa em si, ela pode criar uma gaiola imaginária para mim, porque muitas vezes, de novo, se você me permite, esse caso que você colocou, que é um caso muito comum. Vamos pegar o caso do aborto, tá? que eu acho que é um caso muito recorrente na sociedade atual. A menina que abortou, ela tem culpa, mas o cara que era o pai da criança também tinha. Entendeu? Eu tenho 3 filhas, hoje são adultas, mas se eu deixasse ou induzisse minha filha a fazer isso, eu também teria a minha parcela de culpa. E no final da história, a que teria menos culpa seria ela. Muitas vezes uma menina de 15, 16, 17 anos que faz isso porque ela não encontrou o acolhimento do namorado, não encontrou o acolhimento da família. Poxa, você acha que Deus ele não está vendo isso? Por isso que eu falei que muitas vezes é uma gaiola imaginária. Porque essa pessoa que faz isso muitas vezes, ela naquele momento ela não tinha outra opção. E muitas vezes esse espírito que naquele momento não pôde encarnar, ele vai encarnar depois. Ou naquela mãe mesmo, ou numa outra oportunidade. E tem muitas coisinhas que a gente faz no dia a dia que a gente fica, sabe, remoendo. Primeira questão, Jesus não fala que a gente tem que perdoar. Então eu começo perdoando a quem? A mim. Tá cheio de velho, não é nada com a gente, viu, Zé? Fica tranquilo. Tá cheio de velho, igual eu, igual o Zé, que fica muitas vezes remoendo coisas que fez há 20, 30 anos. Às vezes a gente se deita e fica lembrando da vida. E você fala, e o fulano? Aí você vai deitar e fica pensando. Você fala, poxa, ele sumiu, faz tempo que eu não vejo ele, desde a Copa de 86. Fala, nossa, mas a Copa de 86 faz 40 anos. Você entendeu? É mais ou menos isso. Né? Porque o tempo parece que é chata. Né? E de repente algo que você está remoendo, mesmo que seja 2, 3, 4 anos, é bobagem. Então eu tenho que me perdoar. É claro que eu já prejudiquei uma porção de pessoas nessa e em outras vidas. É claro. Porque muitas vezes eu chego aqui e falo assim, olha, eu sou uma pessoa do bem. Com aquele... Gente, isso é super ingênuo. Desculpe, mas isso é ingênuo. Eu posso ser do bem no meu entendimento. Você quer saber se eu sou realmente do bem? Pergunta para as pessoas que estão ao meu redor. Para as pessoas que conviveram comigo. Pergunta para meu filho. Pergunta para minha esposa. Pergunta... Cunhado não. Cunhado. Mas, sabe, arruma pessoas que convivem com você e vai falar, puxa, esse cara realmente é do bem? Para saber. E eu posso até ser alguém do bem hoje, mas é aquilo que eu fiz lá atrás. Agora, se eu não me perdoo por aquilo, quando eu desencarno, eu vou para um umbral. Eu crio um umbral.
e vou para lá. Ou seja, eu fico numa zona de sofrimento. Aliás, está cheio de gente encarnado no umbral. Encarnado. Pessoas que... Consciência pesada. Sabe, a consciência pesada. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu abandonei não sei quem, porque eu... E aí você fica doente, você se transforma numa pessoa triste, angustiada, depressiva. Olha, o que está feito, está feito. Aquilo que eu fiz em outras ocasiões e que te prejudicou, eu não tenho mais o que fazer. Aquilo está feito. O que eu posso fazer agora é tentar resolver. Se eu te dei algum prejuízo, vamos pegar um negócio bem bobinho aqui, tá? Quando eu estou saindo aqui do estacionamento, eu não vejo o carro do Tiago, dou uma amassada na porta dele, bato na porta do carro do Tiago e como eu sou um cara muito esperto, eu falo assim, eu vou cair fora antes que ninguém veja, antes que alguém veja. E vou embora. E larguei o Tiago lá com o carro amassado. Imagina isso como uma metáfora. Daqui a um mês eu falo, poxa, o Tiago é um cara tão gente boa, teve um prejuízo razoável ali, né, com aquilo ali. Como é que eu vou fazer agora para resolver isso? Eu vou falar para o Tiago, porque agora são dois problemas. Porque se eu tivesse falado isso para ele no dia, teria sido uma coisa. Agora ele até já arrumou o carro, já está tudo certo. E eu fui covarde de não ter falado no dia. Não pode acontecer isso? Mas dá para resolver ainda? Tiago, rapaz, disse, olha, você vê, quanto mais tempo demora, mais difícil fica. Se eu tivesse falado no dia, era mais fácil. Eu tinha mostrado integridade. Quando eu demoro um mês para falar, eu já não demonstrei tanta integridade, mas ainda tem um pouco, né, que eu posso demonstrar. Mas, de qualquer forma, eu posso ir lá e resolver essa questão. Carlos, é aí que eu penso, que as pessoas pensam quando fazem uma coisa errada, eu não vou pedir perdão a Deus, mas ele tem que primeiro pedir perdão para o outro que está aqui. Claro. Porque ele tem que se humilhar. Claro. Chegar nele, ser humilde, chegar lá e... Com certeza, com certeza. Entendeu? E tentar resolver. Agora, eu peço perdão para o Tiago. Ele fala assim, não, Carlos, beleza. Mesmo você tendo fugido na hora, e agora um mês depois você está me falando, eu te perdoo. Porém, está aqui a conta da oficina. Você entendeu? Ou seja, é o pedido de desculpas, a retratação e agora a expiação. O que é a expiação? É eu tirar o prejuízo. É claro isso. Com certeza. Então, agora eu tenho que reparar aquilo que eu fiz. Agora, o que eu vou ter que fazer? O que a gente deve observar? E a mim eu não perdoo? Porque eu vou ressarcir o Tiago, mas eu vou ficar o resto da vida, poxa, como que eu fui dar aquela varada? Não, aconteceu. Gente, para pensar quantas pessoas você já deve ter prejudicado. Olha, não quero, você vai sair daqui com culpa hoje. Né? Quantas pessoas que você já deve ter prejudicado, talvez nessa não, mas em outras vidas. A gente já não prejudicou outras pessoas? Então, Estamos aqui como prêmio, né? claro! Então, primeira coisa, Miriam, a gente esquecer isso que passou. Mas a única maneira de eu mostrar para você que eu aprendi a lição, qual que seria? Mudar de atitude. O que Jesus falava quando ele perdoava o pecado de alguém? Vá e não peques mais. Tá? Então, quando eu começo a mudar aquele tipo de atitude, né? Opa! Uma vez eu fui levar minhas meninas num negócio lá no Shopping Colinas. Isso faz muitos anos. Eu encostei o carro, aí um cara que tinha um carro mais alto que o meu, ele foi dar uma ré e ele não me viu, porque o meu carro era baixinho. E ele bateu, acabou com a frente do meu carro. E eu falei, rapaz, o que o cara fez? Ele desceu do carro, veio para mim e falou, cara, 1000 desculpas. Antes de você ficar bravo comigo, eu não tinha nem como ficar bravo, porque ele era bem grandão. Ele falou assim, antes de você ficar bravo comigo, eu queria que você viesse aqui. Senta aqui no meu lugar. Aí eu sentei onde... Aí ele olha para trás, tá vendo? Eu não consigo ver teu carro. Mas tudo bem, isso não é problema seu. Quanto você acha que vai ficar isso aqui? Daí eu olhei e falei, não tenho nem ideia, mas sei lá, R$1000. Ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou viajar essa semana.
eu vou ficar uns 15 dias fora. Eu queria que você fosse comigo agora, lá na minha casa, e eu vou te dar esse dinheiro. Naquela época não tinha nem o caixa automático, né? Ele falou, vou te dar esse dinheiro, você vê se dá para arrumar seu carro. Se não der, eu vou deixar o meu telefone, o meu e-mail, quando você voltar, você faz isso. Não, você imagina? Aí o cara, eu falei, bacana. Daí eu falei, pô, esse cara tá me levando para uma emboscada, não é possível. Daí eu fui atrás, ele entrou no apartamento dele, morava na Vila Ema, desceu, me deu o dinheiro. Quando eu fui arrumar o carro, não era 1.000, era 1.500. Aí eu arrumei, aí mandei um e-mail para ele, falei, é 1.500, aí a minha conta é essa. Eu falei, mas nunca mais esse cara vai depositar. E o cara depositou. O cara depositou. Eu falei, rapaz, que maneira de ver, né, as coisas, porque a gente sempre vê alguém não reconhecendo o erro. Passaram alguns anos, uns 8, 10 anos, um dia eu fui passar no semáforo e vinha um motoboy e eu não vi o motoboy. E eu entrei na frente, o cara bateu, né? E caiu e ficou bravo. Eu falei, aí desci no carro, falei, você me desculpa, eu errei, né? Realmente você está certo, eu estou errado. Eu queria que você fizesse. Você quer que eu leve você no pronto-socorro? Não, não precisa, eu estou bem. Ele estava com a namorada dele. E aí eu falei, igualzinho o cara tinha falado para mim. Eu achei tão bonitinho. Eu falei, eu falei, vamos ver quanto que é seu prejuízo. Quanto você acha que é seu prejuízo? Ah, eu acho que é tanto. Daí na hora, fiz um cheque, na época do cheque, né? Fiz um cheque para ele, então, beleza, eu não vou nem discutir o valor. Daí, eu acho que mais ou menos tanto. Então tá aqui o valor, deu o telefone, qualquer coisa você me liga. A namorada dele ficou olhando para mim e falou, você é um cara meio estranho, cara. Eu falei, não, poxa, eu dei um prejuízo para você. Então, nada mais justo do que eu ressarci. Fora que a sua moto estragou, você ainda vai ficar um tempo em casa, né? Eu não sei se você trabalha com ela. Onde eu quero chegar? Eu sou bonzinho? Não. Mas você vendo a atitude de alguém, você fala, puxa, que coisa bacana. Você deixa a pessoa constrangida, porque ela estava brava. E que a culpa é minha. Não é? Então, e eu falei, puxa vida, isso tem um poder muito grande. Onde eu quero chegar? Quando eu reconheço o meu erro, isso já é um caminho absurdo. Reconhecer o meu erro. É fácil isso, a gente reconhecer o nosso erro? Muitas vezes a gente não fica nessa defensiva, né? Tenta transferir a culpa por outro. Ah, não, mas é que você devia ter buzinado, né? Você devia ter... Não, cara, você errou, acabou. Só que do mesmo jeito que eu reconheço o meu erro, eu vou me perdoar. À medida que a gente vai fazendo isso, o mundo não vai melhorando, você não vai dando exemplos. Então você recebe o exemplo e passa, você recebe o exemplo e passa. É isso que vai fazendo com que o mundo melhore. E vá prestar mais atenção no trânsito agora para não fazer mais besteira. Porque hoje foi um dano material, amanhã pode não ser. Vá e não peques mais. Então, isso que eu penso que talvez sejam as lições. Fora da caridade não há salvação. Então, quando alguém me fala que fora da caridade não há salvação, o que eu vou entender? Que essa salvação, para mim, talvez ela seja o quê? Uma evolução, não seja? Seja um novo estado de consciência. A gente tem um estado de consciência um pouco mais elevado. Mas por que fala que fora da caridade não tem salvação? O que seria essa caridade que está sendo colocada para a gente? O que é a caridade? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, vocês vão pensando. O que é caridade? Amor ao próximo, Zé Roberto. Só queria fazer uma colocação dentro do tema, né? A caridade é um dos mecanismos para se chegar à purificação da vida. Sim. E o resgate das coisas que nós fizemos nessa encarnação e outras anteriores. Uhum. Nos purificarmos e em cada um retorno, já viu que o Espírito Já vi melhorzinho. Tá.
que mais que a gente poderia dar como exemplos práticos de caridade? Eu acho que o perdão Perdão é uma caridade, né? porque quando você não perdoa, você emana sempre coisas ruins para a pessoa e a pessoa para você. Então eu acho que tentar recuperar, usar a pessoa, pedir perdão, eu acho que isso é muito bonito. Porque errar todos nós mora, podemos fazer de uma forma. Mas eu acho que pedir desculpa, pedir perdão é uma grande coisa de tentar mudar, né? Tem que mudar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos aprendendo a viver melhor. Né? Com mais dignidade. Então, perdão, que mais? Mais um exemplo aí de caridade que a gente pode fazer. Auxílio, né? Ajudar as pessoas, ter compaixão. O que você ia falar, Fábio? Caridade material também, né? O cara tá morrendo de fome, paga um pastelzinho para ele aí, não vai fazer mal para você não. Né? Num momento de necessidade, não dá para eu filosofar para quem está com a barriga roncando. Né? É importante. Uma noite fria, né? Tá um frio até meio fora de hora, mas imagina uma pessoa em condição de rua, numa noite dessas, né? Sem uma blusa, sem um agasalho. Então tudo isso também é importante. O Chico Xavier, ele vai dizer assim, a caridade é o amor em ação. Quando a gente bota o amor para trabalhar, ele vira caridade. Agora, como eu faço caridade? Uma coisa que eu queria que você entendesse e viesse comigo. Eu fui ao centro espírita e me disseram que eu devo fazer caridade para ser salvo. Então eu já vou sair daqui pagando pastel ao primeiro cara que eu vi na rua. Eu vou, sabe, fazer uma porção de coisas aí, porque eu fazendo isso, eu vou ser salvo. É nesse sentido que está falando? Eu acho que a gente tem que tentar salvar pessoas. Por exemplo, esse grande dilúvio, enchente do sul. Quantas pessoas mandaram enviar coisas para eles? Sim. Isso é uma caridade muito Sim. grande no momento em que De necessidade. a pessoa precisa, que a gente tem que estar presente. São nessas horas. E aí muitas vezes eu falo assim, eu vou fazer essa caridade porque vai que um dia eu precise. Dá para ter esse pensamento? Não dá, né? Não deve. Por quê? Porque aí eu estou condicionando, eu estou fazendo a caridade para receber alguma coisa. Uma barganha. Então a ideia é que eu faça a caridade de maneira a não esperar nada em troca. Tá ficando mais difícil, não tá? Eu não vou... E em geral também a gente acaba dando e não solta. Isso. Eu tenho um exemplo que meu irmão me conta, que ele mora em Belo Horizonte, ele faz distribuição de marmitas para as pessoas em situação de rua, uma vez por semana. Ele vai para distribuir mesmo, né? Vão 2 pessoas. E ele conta que uma vez ele falou assim, você acha que você está ajudando? Não, você acha que você está, né, ajudando lá a distribuir e tal. Aí ele falou que ele foi entregar a marmita para um cara. E ele falou assim, tá sobrando? Porque se não tiver, eu já comi. Mas o meu amigo que mora na rua de baixo não comeu. Então, a minha marmita, se não tiver sobrando para ele, eu quero que pegue para ele. Então, assim, isso é caridade. Como que é teu nome? Regina. O que você coloca é assim, Regina, ó. Você tem uma blusa. Pega a blusinha nossa de cada dia, que a gente sai com uma blusinha mais ou menos hoje, né? Eu vou lá no Ser, né? Pegar uma blusinha boa. Quando você sai daqui, tem alguém em situação de rua que está precisando muito. Aquela pessoa, ela pode morrer essa noite de frio, porque ela não tem uma blusa. Você fala, cara, mas é essa blusa? Justo essa. Entendeu? Então, muitas vezes eu dar roupas velhas para alguém é um ato de caridade. Claro que é. Porque é um desapego também, né? Eu não sei você, mas às vezes a gente abre o guarda-roupa e fala assim, poxa, tem muita coisa aqui, deixa eu tirar um pouquinho. E aí você olha para a primeira, não, mas essa aqui, puxa, essa não. Essa eu gosto, né? Aí pega, essa também não. Essa aqui eu usei no batizado do meu filho, teu filho está com 30 anos, né? Então,
Qual que é a regra de ouro para isso? A regra de ouro. Hoje é dia 22 de outubro de 25. Se você não usou a roupa no último ano, pega um ano. Se você não usou essa roupa em um ano, pode dar. Eu não estou falando daquele smoke que você está guardando para quando morrer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, sabe, da maioria das roupas do dia. Porque a gente que é homem, por exemplo, às vezes a gente tem um paletó e gravata em casa, né? Que é para aquela ocasião que nunca vai chegar, né? Você fala, nunca vou usar isso, eu quero manter isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de blusa normal, calça normal, malha. Se você não usou aquilo em um ano, você não vai usar mais. Porque nesse um ano passaram todas as estações. Você teve uma porção de ocasiões, você saiu, você foi uma porção de lugares, foi a festas. E se você não usou, pode dar. E aí você vai ver quanta coisa boa que você vai dar para as pessoas. Né? E aí, uma vez me disseram, quando você faz isso, você esvazia seu guarda-roupa, você está dando lugar para o novo. Né? Porque a vida vai dizer, olha, o guarda-roupa está vazio, vou me encher de novo. Aí você vai no shopping e enche de novo. Né? Mas o que acontece? Essa blusa boa que eu vou dar, gente, eu tenho certeza que você tem outra blusa em casa. Então, numa situação muito grave, eu não estou falando de você sair agora e dar a tua blusa para o primeiro, mas numa situação muito grave, lembra do óbolo da viúva? De uma passagem que a viúva deu aquilo que ela tinha, o melhor que ela tinha? Então, muitas vezes, eu vou dar alguma coisa que me é cara para alguém que precisa mais do que eu. Quando você fala, por exemplo, da marmita, a maioria de nós, na média, eu sei que pode ser que tenham histórias um pouco mais complicadas de vida, mas a maioria das pessoas, o que nós já passamos de fome foi aquele dia que o almoço atrasou. Não é? Com raras exceções. O que a gente já passou de frio foi aquele dia que a gente saiu e esqueceu a blusa. Não é aquele frio crônico, não é aquela fome crônica, daquele que não tomou café da manhã, aquele que não almoçou e aquele que não jantou. Então, se você tiver que ficar sem jantar hoje, não muda muito a vida, porque você almoçou, você tomou café e amanhã você vai tomar de novo. Então, a caridade, ela tem a ver com a questão material, como você falou, e tem a ver com outras questões. Só um minutinho, Tomão. Continue aí. Pode. Deu? Complementou o raciocínio? Deu para... Ouvir é uma caridade, não é? Eu diria que talvez uma das mais difíceis é ouvir. Aquela escuta ativa de você se interessar realmente por aquilo que a pessoa está falando para você. Talvez isso seja muito difícil. E tem muitas formas da gente fazer caridade. Mas o que eu queria que você entendesse, não é a caridade interessada. É aquela caridade da consciência que vai despertando. Tá? Estamos aqui no escritório, trabalhamos aqui nesse escritório, estamos aqui em 20 pessoas. E o que aconteceu? A Miriam, todo mundo aqui traz marmita. E a Miriam esqueceu da marmita hoje. Você concorda que se cada um de nós der um pouquinho da nossa marmita para a Miriam, ela vai almoçar e não vai fazer muita falta para você? Um pouquinho que você deu não vai fazer. Só te não dá da mistura, né? Mas dá arroz e feijão, a gente dá um pouquinho. Então, o que vai acontecer? Eu dividi um pouquinho com você e aquilo também não me fez falta. Isso é importante. O que é isso? É compartilhar as coisas. Isso talvez seja legal. E quando eu paro para te ouvir, talvez seja isso. Você está compartilhando alguma coisa comigo. Você está confiando em mim. E eu, quando me interesso por aquilo que você está dizendo, isso é muito legal. Eu acho fantástico isso. Você vem me dizer, olha, eu estou com um problema com meu filho. Fala, bacana. E o que problema que é? Ah, ele está indo mal em matemática. Puxa, que ano que ele está? Não é legal? Não é bacana isso? Eu falo, estou com um problema com meu filho. Você fala, eu também. O meu também. O meu está ruim em matemática. O meu também detesta matemática. Fica competição. Quem tem mais problemas? Ou eu te conto um feito. Eu falo assim, puxa vida. Gente, eu estou enjoado de ver isso em rede social. O cara, ele junta dinheiro a vida inteira para ir para Paris. Quando ele chega em Paris, ele faz uma selfie aqui embaixo da Torre Eiffel.
E o amigo que está aqui no Instagram, falar para ele, olha, tem um restaurantezinho na segunda rua direita, vai lá que é bacana. Ele está querendo dizer, eu também fui, bobo. Não é verdade? Ele está contando, então você me conta um feito, eu conto outro feito maior para você. Olha, e se você for na Inglaterra, não se esqueça de ir em tal lugar. Eu fui também. Ó, você me contou algo, eu estou contando algo. Quando você me contar alguma coisa interessante, fala, puxa, que bacana que você fez. Porque senão eu anulo aquilo que você está dizendo. Meu filho tirou 9 na prova, você fala, meu tirou 10. Eu comprei um Audi, eu comprei um Mercedes. Virou uma competição. Você entende que na sutileza a gente muitas vezes fica disputando coisas? Agora eu vou comentar que as pessoas não vão para Paris, por favor. Não? Não, aquilo está um horror. Aquilo está um horror. Tem ladrões. Ainda bem que você me avisou. Eu estava pensando em ir, não vou mais. Eu deixei Gente, não, eu não fui agora há uns 2 anos, 3 anos, né? Roubaram até o Louvre. Não, já pensou uma pessoa ficar sem passaporte, sem dinheiro, sem documento, numa cidade estranha? País estranho. Um horror. Mas eles não têm nenhum problema. Eles roubam mesmo e não querem nem saber. Ainda se tirassem o dinheiro e jogassem a bolsa para o restante. Mas a maioria não faz isso. Diferente dos os nossos ladrões, é que são mais humanos nesse. Europa agora é um terror. A Itália também. Bastante. E o que é Muito mais que no Brasil. Sim. Porque eles vão roubar o turista. E aquele turista vai ficar desesperado sem ter para onde ir. É uma cena de horror aqui. Então eu fico analisando, eu falo, meu Deus do céu, tem que ter um cuidado enorme. E o que é importante a gente entender? Que a medida... Oi? Isso não é compartilhar? Eu sei que ali tem um bairro legal para a pessoa ir. Depende do sentido que a gente está usando isso. Não no sentido de querer ostentar. Se eu estou fazendo isso dentro de uma intenção bacana e você me pergunta, tá? Como que é teu nome? Isabel, você já foi em Paris também? Fui. Então, Isabel, entendeu? Não, aí é diferente, tá? Eu estou dizendo daquele comentário que eu faço muitas vezes só para dizer para o outro que eu também fiz aquilo. Entendeu? Então, muitas vezes, dentro da sutileza, eu estou diminuindo aquilo, o seu feito. Então, existe uma regra de ouro que fala assim, quando alguém te contar algo importante para ele, nunca conte em seguida um feito seu. Deixa ele ficar feliz com aquilo que ele está fazendo. E isso faz bem. Tá? São detalhes. Então, a caridade, ela mora em muitos detalhes, né? Esqueceu de mim, né? Eu esqueci dela hoje, eu ia Então, fazê-la. ó, cadê? Não teve caridade. Quando eu cheguei, pediu perdão, e aqui eu olhei e falei, meu Deus, já Faltou a caridade aí. E aí a gente... E você vê como é interessante compartilhar as coisas mesmo. O que eu queria que a gente entendesse é o seguinte, à medida que o ser humano, que nós vamos despertando a consciência, a gente vai entendendo a necessidade do outro. E quando eu entendo a necessidade do outro, eu não preciso mais... fica natural a caridade. Porque eu falo, poxa, aquilo que eu passo de privações, o outro também passa. Se eu fico com fome às 2 da tarde quando eu não almocei, o outro também está. Então eu aprendo a compartilhar. Todo mundo, quando a gente fala, por exemplo, fora da caridade não há salvação, o que o espírita diria? O espírita raiz, fora do amor, caridade, amor, fora do amor não há evolução. Então a única forma de eu evoluir é amando, não é isso? E quando eu amo você, eu me importo com você,
puxa, o mundo fica bacana. Como você imagina, para a gente ir fechando, um mundo de regeneração? Todo mundo quer ir para um mundo de regeneração, não quer? Quer estar nesse mundo de regeneração. Poxa, se eu quero estar no mundo de regeneração, eu tenho que estar à altura desse mundo. Adianta eu ficar fazendo caridade falsa? Eu não vou. É como se eu pegasse um garoto de 8ª série e quisesse colocar ele na Unesp, no ITA, na Unicamp. Ele não vai ter condições de acompanhar. Se eu, do jeito que eu estou aqui espiritualmente, alguém me coloca lá no mundo de regeneração, eu vou ser o bobo da corte. Né? Eu não tenho condição espiritual de ficar ali. Então a única forma da gente estar no mundo de regeneração é evoluindo. Não tem outra forma. Você concorda comigo? Não tem outra forma. E como que eu vou evoluir? Através do amor. Através dos relacionamentos. Quando eu digo para você que eu não gosto de gente, eu estou pronto para ir para o mundo de regeneração? Eu vou ser mais enfático. Eu vejo pessoas dizerem assim, eu prefiro o meu pet do que pessoas. Eu sei que ninguém aqui nunca falou isso. Entendeu? E eu adoro os pets, nada contra os pets. Em casa tem um petzinho, normal. Trato bem, todo mundo trata bem, adoro pet. Mas pet é uma coisa, gente é outra. Pet não me decepciona. Pet ele não me decepciona. Ele não repete de ano, ele não me dá problemas, então é muito mais fácil gostar de pet. E devemos gostar e tratar bem os animais, porque também são criaturas de Deus. Uma coisa não substitui a outra. É claro isso? Tá? Então, se eu não gosto de gente, eu não gosto do próximo. Não tem como. Eu tenho um longo caminho a percorrer. E é esse o caminho que a gente tem que buscar, para que a gente possa melhorar. Pega um garoto desse aqui, ó. É a alegria da casa, não é? Alegria da casa. Mas eu vou te contar uma coisa. Ele ainda vai te dar muitos problemas. Mas em compensação ele também vai te dar muitas alegrias. Não é? Eu vejo as coisas da forma de caridade, também. Eu vejo o que nós estamos falando dos pets aí, que é muito bom você ter um. Sim, claro. Mas tem muita gente que prefere ter 5 cachorros do que adotar uma criança no orfanato. Pois é. Não pode ter filho, toma 5 cachorros, mas não pega uma criança no orfanato. E veja bem, se essa pessoa, se você não está preparado para isso, tranquilo, a gente entende isso. Tá? Porque eu sei que é um momento, às vezes eu não estou preparado para ser pai, eu não estou preparado para ser mãe. Né? Mas é algo que a gente vai pensando. Né? Olha, esse amor incondicional que a gente vai buscar. A gente não está aqui para culpar ninguém, muito pelo contrário. Tá? E existem opções. Tem gente que fala assim, eu não quero ter filho. Não querer ter filho é uma coisa. Não gostar de gente é outra. Entendeu? Deve receber as pessoas. Imagina a sua sogra chegando em casa, que alegria. Cunhado chegando. Não, alegria, é isso? Né? Então, as pessoas, então, eu digo com relação a gostar de pessoas mesmo. Então, isso é amor, o amor em ação. À medida que a gente vai fazendo tudo isso, a gente vai se sentindo melhor, vai evoluindo um pouquinho mais através do amor ao próximo, amor a nós mesmos, para que a gente possa estar nesse mundo de regeneração. Ninguém entra nesse mundo de regeneração por carteirada. Ninguém entra por favor. A gente vai entrar pelos nossos próprios méritos. E essa é a forma da gente encontrar. Então, quando se fala fora da caridade na salvação, a gente vai entender que à medida que a gente ama, a gente vai evoluir. Ok? É só através do amor. Isso, mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo que eu pegasse os meus bens, vendesse, pegasse o dinheiro e desse aos pobres, mas se nisso não tivesse amor, de nada me valeria. Como assim? Eu te dou esse dinheiro e falo, não me perturba mais, pelo amor de Deus. Não tem amor. Então a ideia é que a gente faça as coisas com amor. Ok, gente? Faz um fechamentozinho.